Tô de volta no canal, há muito tempo eu não apareço por aqui. Espero que todos estejam bem. E hoje a gente volta, com esse recomeço do canal, falando de algo que está sendo muito falado hoje em dia, mas eu venho já há algum tempo estudando sobre isso com o grande mestre e professor Hélio Couto, e agora tomei a liberdade de aqui no meu canal, para todos vocês que me seguem, falar um pouco disso, porque isso precisa ser disseminado, precisa ser falado e compreendido por todas as pessoas, para que a gente atinja aí uma massa crítica de seres, entendendo não só a física quântica, mas o porquê estão aqui, da onde vieram, para onde vão, enfim, do que são feitos, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Porque nesse nível de compreensão da realidade, de si próprio, é que realmente mora a verdade que vai nos levar a realmente evoluirmos como seres em todos os sentidos. E a física quântica é uma das matérias que vai dar para toda pessoa que estuda uma compreensão totalmente diferente da realidade, da matéria, enfim. Vamos falar disso aqui hoje. E o que precisa ser entendido inicialmente sobre a física quântica é que ela é um ramo da ciência que estuda os fenômenos que acontecem nas partículas atômicas e subatômicas de tudo que existe. Inicialmente, a física, o termo física em si, é o quê? O estudo da matéria. Tudo que é palpável, a física estuda. E a quântica estuda ainda mais a fundo a matéria. E mais para frente, a gente vai falar de um experimento em específico da física quântica, que é o precursor aí de todos os outros e que, enfim, esse experimento sendo compreendido pelas pessoas, não só por físicos, por estudiosos, entusiastas, mas sim pelas pessoas, é o que vai começar aí a ajudar o coletivo em si começar a evoluir de uma maneira mais rápida, ou seja, mais quântica, dando saltos de consciência. Então, todas as micropartículas não podem ser estudadas pela antiga física, que é a física clássica. Porque a física clássica ela só leva em consideração leis como lei da gravidade, lei da inércia, lei de ação e reação. E lá no fingir, ou seja, no átomo e abaixo dele, o que existe abaixo dele, essas leis elas não são tão aplicáveis. Então, realmente não é possível se estudar física quântica com uma percepção de física clássica. E é até uma coisa que é muito falada pelo próprio professor Hélio Couto, de que às vezes que eu estou falando de física quântica, mas se a pessoa não olhar como a física quântica é física quântica, ela não entende o experimento da dupla fenda, ela não entende o que está sendo falado da quântica. Então isso tem que ficar bem claro. E o que diferencia, torna contrário e impossibilitando uma visão clássica entender a física quântica, é justamente esse ponto de que a física quântica ela é uma física não intuitiva, ela foi classificada como uma física não intuitiva. Ou seja, em algum momento, alguns experimentos, eles podem mostrar alguma coisa que aparenta ali não ser verdade, mas o significado, o fundo da questão, os questionamentos, a elaboração profunda do experimento mostra que sim, aquilo é verdade. E na física clássica não, eles trabalham com essa racionalização, com essa objetividade total e não olhar mais profundo o significado dos experimentos. Isso também torna diferente e distante a clássica da quântica. Uma deu sentido à outra, mas são diferentes nesse aspecto. E até por essa questão, gente, de ser intitulada não intuitiva, muitas pessoas e até grandes físicos consideram a física quântica
uma falsa teoria, mas que você que está aqui nesse vídeo, ao chegar no final dele, você vai compreender e sentir aí dentro de você que isso não é verdade e que a verdade é a verdade que vai ser dita e que já foi falada por várias pessoas e também vai ser falada por mim aqui nesse vídeo. Antes de eu entrar para falar um pouco do experimento quântico, o experimento da dupla fenda, eu quero explicar para vocês o que é o átomo. Você já se perguntou a seguinte questão: do que você é feito? Você sabe do que você é feito? Você já se perguntou e já parou para pensar? Nossa, do que eu sou feito? Provavelmente 99,99% da população nem sequer sabe o que é um átomo. E a própria pessoa é feita de átomo e ela não tem nem noção disso. Então, o que precisa ser entendido de uma maneira geral do átomo, e simples, é que o átomo, ele é tudo o que existe. Tudo que existe é feito de átomos. É feito de vários átomos que formam, por exemplo, esse travesseiro que está aqui atrás. É um monte de átomos, claro que tem ali as suas variações de subpartículas para formar o tecido, e é diferente o átomo que está formando a parede, mas em níveis de subpartículas, mas ainda é um átomo que forma a parede, um átomo que forma o travesseiro, um átomo que forma que forma a mim. Agora, explicando tecnicamente o que seria o átomo sendo tudo o que existe, tanto palpável e não palpável, eu preciso novamente trazer coisas um pouco mais teóricas aqui, que no caso seria o termo vácuo quântico. Existem outros estudos, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre o vácuo quântico, mas o vácuo quântico, para você entender de uma maneira simples, é um oceano, imagine um oceano infinito de energia. Isso seria o vácuo quântico. Um oceano infinito de energia que emerge o tempo inteiro e também decai, emerge e volta energia e informação o tempo inteiro, certo? E falando de uma maneira mais voltada a entender o que é o átomo, a primeira subpartícula existente e foi descoberta há pouco tempo em laboratórios em Genebra, chama-se bóson de Higgs. Bóson de Higgs é a primeira estrutura realmente palpável, matéria, que foi emanada. E aí a gente pega e entende agora como funciona esse vácuo quântico e todo o resto que emerge desse vácuo quântico. Funciona em níveis de organização, até chegarmos no átomo, e do átomo outros níveis, até chegarmos nas coisas que você toca, que você vê, que você cheira, ou até que você não vê, não toca e não cheira, que também é feito de átomo. Emana-se, imagine, que emana-se lá do vácuo quântico um bóson de Higgs. E emana-se vários, milhares, e sem parar, toda hora bóson de Higgs, toda hora. E junta-se vários bósons de Higgs para se formar, dependendo do estudo que você estudar, quarks ou supercordas, que são outras subpartículas um pouco mais aprimoradas devido a essa junção de vários bósons de Higgs. Beleza. Aí junta-se depois de vários bósons, formam-se os quarks. Vários quarks se juntando, eles formam o que a gente chama de próton e nêutron. Ou seja, juntou-se lá vários quarks, ou formou um próton, dependendo da quantidade, forma um próton, ou dependendo da quantidade, forma um nêutron. E para juntar junto com juntar o próton com o nêutron, existe uma coisa que foi intitulada de neutrinos. Tem até um outro estudo que prova isso, que tem que existir alguma coisa que faz com que junta ali o próton com o nêutron e fica grudado. Chama-se neutrinos. Aí junta ali o próton com o nêutron. Depois emerge, continua emergindo outras coisas, emerge os elétrons, que também é uma das partículas mais pequena ainda que o átomo, mas tem ali uma diferença, e emerge e se junta, criando um campo eletromagnético em volta do nêutron e do próton,
formando assim então o que a gente conhece como átomo. Ou seja, um átomo é formado de prótons, nêutrons e elétrons. E todas essas subpartículas vêm de uma outra organização mais pequena ainda que os formam para eles formarem essa estrutura atômica, certo? Isso seria um entendimento técnico do que seria os átomos. Agora falando de uma maneira prática, como que você, por exemplo, como que você poderia ver um átomo na prática, sem ficar falando teoricamente, mas aqui te explicando. Imagine que você tenha em mãos uma ferramenta quântica, porque é só assim que você conseguiria ver um átomo e qualquer outra subpartícula. Suponhamos que você tenha ali um microscópio quântico. Aí você coloca qualquer coisa lá que seja e vai observar. Você vai conseguir chegar, né, na parte lá bem dividida de tudo e você vai enxergar tudo isso que eu disse aqui, né, em níveis, o vácuo quântico, os bósons, tudo lá emergindo, os átomos, bonitinho, entendeu? Nisso, você na prática consegue ver um átomo de forma visível mesmo. Você vê a matéria, átomo lá no microscópio. Perfeito. Até então, recapitulando tudo que eu disse, a física quântica é um ramo da ciência que estuda os acontecimentos e fenômenos atômicos e subatômicos. A física clássica não consegue estudar os fenômenos e efeitos da física quântica devido à separação do que as leis da física clássica não conseguem ser aplicadas na física quântica. Tudo é átomo, tudo é feito de átomos, e os átomos são feitos e emergem do vácuo quântico, certo? Até aqui foi isso que eu falei, falando de uma maneira resumida. Agora vamos dar continuidade, depois de ter explicado para você esse básico da física quântica. Vamos falar agora de um experimento da física quântica, que é o mais importante deles, que é o pioneiro de todos os outros experimentos. Para vocês terem noção, o experimento da dupla fenda, que é o que a gente vai falar agora, ele já foi feito há mais de 200 anos, mas não foi compreendido o seu significado em sua totalidade. E a gente vai falar sobre isso no final do vídeo. Agora eu peço que preste bastante atenção, que eu vou explicar detalhadamente do que se trata o experimento da dupla fenda, que é o experimento básico da mecânica quântica. Eu quero que você agora imagine uma placa onde ela tem ali uma fenda. Te explicando de uma maneira mais simples do começo, uma fenda. E nessa fenda, suponhamos que o cientista está fazendo um teste de padrão. E ele começa a jogar matéria ali, pedras nessa fenda. E atravessa-se, né, a pedra na fenda, bate lá atrás e ela forma o quê? Um padrão o quê? Uma faixa única de padrão de impacto, jogando uma matéria. Aí os físicos, para entender um pouco mais profundamente isso, imagina que agora, né, nesse experimento, eles colocou tudo isso dentro de um tanque de água. A placa, lá atrás uma outra placa, para marcar, né, as faixas de impacto. E agora, ao invés de jogar através da fenda uma matéria, uma pedrinha ou uma bolinha de gude, eles vão soltar essas matérias dentro dessa água, e essa água vai emanar o que? Uma onda, ela vai irradiar uma onda. Porque toda vez que a gente encosta na água, a água parada, ela irradia uma onda. E eles pegaram e fizeram isso, né, soltaram dentro da água, e aí irradiou-se a onda passou pela fenda, que passou, encostou e fez também o quê? Um padrão, uma faixa de impacto única. E aí agora vamos fazer o que de fato começou a trazer aí as suposições, que hoje é o que é a base da mecânica quântica. Eles tiraram essa placa que tem uma única fenda e agora colocaram lá uma placa que tem duas fendas. E agora imagine uma placa com duas fendas, e eles começaram a fazer os testes. Inicialmente fizeram primeiro com a matéria, jogaram, né, as partículas de matéria,
e elas passaram pela fenda e jogaram de maneira aleatória, tipo, jogaram várias de uma vez, tudo uma vez foi jogando, algumas passaram, outras não, mas as que passaram, pela lógica, se passou aqui, vai bater lá, vai fazer um padrão de o quê? De duas faixas de impacto dessas partículas que passaram. Mas quando eles fizeram isso, né, esse experimento dentro da água, que é o que? Colocou-se a placa com duas fendas na água e aí começou-se a soltar a partícula dentro da água para irradiar a onda. Quando, veja bem, presta bastante atenção agora no que eu vou falar. Quando essa onda que irradiou chegou nas duas fendas e ela passou para o outro lado, ela se transformou em duas ondas. E duas ondas, quando o pico de fundo das duas se chocam, elas formam mais duas ondas. Ou seja, duas ondas se chocaram, formou 4. 4 ondas se chocaram, formou 8. Que é o quê? O que a gente chama de, o quê? De uma interferência construtiva. O choque das duas ondas que irradiou foi multiplicando e formando mais e mais e mais choques, que lá no quadro final que estava lá atrás, né, que no caso estava lá atrás, formou-se o quê? Várias faixas de impacto dessas ondas. Até aqui eu te expliquei usando coisas mais que palpáveis e visíveis, como pedra, a água, as ondas da água, que você consegue ver isso né, com o olho nu. Você não precisa de uma ferramenta quântica para você ver isso. Mas aí os físicos quânticos agora foram fazer isso de maneira subatômica. Ou seja, lá dentro, né, do átomo, pegou lá, olhou lá dentro, o que acontece lá dentro, certo? E lá dentro aconteceu-se dessa mesma forma. Eles fizeram no começo os primeiros testes, do mesmo jeito que eu disse, e sempre batia naquela lógica. Se você joga, né, partículas por uma única fenda, forma-se uma única faixa de impacto. Mas se você joga elétrons, que foi o que aconteceu, depois deles jogarem os elétrons numa única fenda, eles foram fazer o teste com as duas fendas e jogando de maneira aleatória, vários de uma vez, de maneira aleatória. Colocou-se lá e o padrão se repetiu durante 1 hora. Passado 1 hora, começou-se a acontecer um fenômeno de interferência construtiva nos elétrons. Elétrons, como disse no começo, são as partículas mais pequenas que existem depois do próton, é o elétron, bem petitinho, entendeu? Que aparece aqui, tem essa carga negativa, que ele é elétrico, ele se movimenta mais que os outros, vibra mais que o outro. Aí os elétrons são micropartículas. E quando colocou a dupla fenda, depois de 1 hora que estava lançando aleatoriamente os elétrons, eles começaram a ter uma interferência construtiva. E ao invés de fazer aquele padrão que eu disse no começo de duas faixas, quando se jogava por duas fendas ou entrava-se a onda, fez-se agora várias faixas de elétrons como padrão de interferência construtiva, várias faixas de impacto. E aí eles pegaram e colocaram uma seguinte afirmativa em cima desse evento que aconteceu com os elétrons, de que supostamente os elétrons se chocaram uns com os outros quando estavam sendo lançados, e aí devido a esse choque uns com os outros, eles formaram esse padrão de interferência construtiva, não fazendo duas faixas, mas sim várias. Então, o que eles fizeram para entender um pouco mais esse comportamento do elétron que estava acontecendo no experimento da dupla fenda? Eles colocaram em uma das fendas uma câmera, um medidor, para observar em qual realmente das fendas os elétrons que estavam sendo lançados de maneira aleatória estavam passando. Fizeram isso. Feito isso, o elétron, né, no experimento, percebeu que estava sendo observado. E aí, o que aconteceu? Repetiu-se o padrão, aquele padrão lógico, simples. Se joga partícula em duas fendas, fica duas faixas de impacto. E assim o elétron se comportou depois de colocar o quê? O observador observando, medindo aonde o elétron estava passando. Conclusão.
Quando se coloca um observador, e aí em questão eu estou falando do medidor, mas esquece o medidor, porque você é um observador. Quando se observa o elétron, ele tende a comportar conforme o que o observador escolheu naquele momento. Se os físicos, no primeiro ato, na primeira vez, que sem observarem os elétrons, depois de 1 hora, eles começaram a ter um padrão de interferência construtiva e não fazer 2 faixas, assim, mais várias. Se existisse mais espaço na sala, eles tinham feito N faixas de interferência construtiva, faixas de impacto de elétrons. Chegamos na conclusão de que o elétron se comporta como onda ou como partícula quando o observador escolhe como o elétron vai se comportar no momento em que ele está sendo lançado para passar na fenda. Eles não aceitaram isso. Não, mas o elétron ele não pode fazer isso. Ele é uma partícula, ele é matéria. Não, ele tem que passar aqui, ele tem que fazer aqui. Se ele passar aqui, não aceita. Foi isso que aconteceu no experimento. E como disse, depois que eles testaram com o observador, no caso que eles colocaram câmera, era nada mais, nada menos que eles mesmos, no pensamento deles, emanando ali, manipulando os elétrons que estavam sendo lançados, e os elétrons, eles tiveram um comportamento de passar só pelas 2 fendas. Entendem? Isso foi o que aconteceu com esse experimento de 200 anos atrás. E vários outros físicos vêm de lá para cá, não vários, assim, alguns, são poucos, não são todos. Porque se fosse todos, a gente não estava nessa situação. Que a gente está do mundo num contexto global. Depois disso, do entendimento disso, e não aceito que o elétron ele tem consciência e o observador manipula o elétron, eles começaram a construir tudo que se existe. Porque se você parar, por exemplo, agora te dando um exemplo de algo aqui que exemplifica na prática o que eu estou falando. A internet Wi-Fi que você usa, ela é nada mais nada menos do que isso que está acontecendo. Uma onda eletromagnética que leva essa informação de internet, que seu celular funciona e se conecta com a rede. Entendeu? Foi construído tudo isso. Wi-Fi, Bluetooth, telefone sem fio, um monte de coisa, um monte de parafernália eletrônica, só com esse entendimento limitado, esse entendimento pela metade do que significou esse experimento da dupla fenda. Porque, no fundo, o que foi entendido do experimento da dupla fenda é que, além do observador escolher o comportamento do elétron, o elétron e tudo ali naquele momento todo do experimento, e nesse exato momento, é uma onda. É uma onda. E quem escolhe é o observador. Então, se no momento você não está observando algo, você quer que aquilo seja onda ou seja matéria, você está escolhendo. Tudo que você está pensando, se você está pensando positivamente, se é algo que você quer que é matéria, ou se é algo que você quer que não seja matéria, você está colapsando pela sua mente. Por que pela sua mente? Porque a sua mente é feita de átomos. Você inteiro é feito de átomos. Seus pensamentos são átomos que ficam emanando energia para aquilo que você está pensando. Entendeu? Esse é o significado prático e fundamental na prática da vida humana da física quântica e desse experimento da dupla fenda. E isso não é aceito pelos grandes físicos. E esse é o problema, porque para fazer tecnologia, para fazer armamento, para fazer um monte de outras coisas, eles usam a mecânica quântica, eles usam a física e isso que eles descobriram. Agora, quando se fala, vamos usar o que foi entendido da quântica na saúde, não pode usar. Vamos usar nos relacionamentos? Não. Porque fala que não faz sentido, fala que não pode ser usado assim, que a física não é isso, que a física quântica, ela não explica isso, ela não foi feita para isso. E isso é uma limitação. Isso é o que está causando um monte de problema, entendeu? E isso tem que ser entendido por várias pessoas, de que
o experimento da dupla fenda, o que ele explicou, significa que tudo é onda, e que se tudo é uma onda, e que tudo que é uma onda é feito de átomos, e que seus pensamentos são os átomos, seus sentimentos são os átomos, você tem total controle da sua realidade, de como o seu corpo pode ficar. Você pode colapsar a onda do seu corpo, você pode colapsar um objetivo que você tem, você pode emanar energia boa para aquilo, sim, com seus pensamentos, e sim, quando isso for aceito por você, quando você acreditar nisso, começar a vivenciar, a colocar isso em prática na sua vida, e é claro, envolve mais outras coisas que eu vou estar falando aqui no canal, você vai perceber uma diferença absurda de entendimento da realidade, percepção das situações que acontecem à sua volta, e o mais importante de tudo isso, não se pode mais agora achar que tudo está separado, que eu estou separado de você, ou que você está separado de um animal que você vê na rua ali, passando fome, ou sendo maltratado, ou de qualquer eventualidade que aconteça no mundo, como a fome na África, essas guerras. Você não está separado disso, você está dentro disso, porque tudo é uma onda, tudo é uma gigantesca onda, uma infinita onda que está em movimento, e que quem entendeu isso e flui com essa onda pelo que ela é, pela natureza que ela é, e aí é onde entra a outra parte de todo esse quebra-cabeça que eu vou montar aqui, que é a espiritualidade, você não vai querer fazer algo que vai reverberar para você. Até porque isso, né, a lei do eletromagnetismo funciona assim. Se você fica vendo como separado, eu sou eu, o fulano é o fulano, então você pode fazer qualquer coisa com o fulano, pode matar, pode roubar, que é o que acontece na nossa civilização, aquilo, querendo ou não, aquilo está emanando energia negativa na onda toda que tudo isso é, e está voltando para você, e está voltando, e está encostando em você. Ou quando você vê, por exemplo, uma criança daquela que está na África passando fome, no fundo, lá no seu fundo, aquilo mexe com você, porque a criança está emanando uma onda eletromagnética negativa, de fome e etc. E toda aquela situação que hoje se encontra essas pessoas, esse bilhão de pessoas, né, mais de 1 bilhão de pessoas, que está num estado de miséria, que vive ali com apenas $1 por dia, menos de $1 por dia, na verdade, vivendo, né, nessa situação, eles estão emanando na onda total que eu e você e tudo está entrelaçado, está envolvido, e está voltando pra gente, entendeu? Se você, como o próprio Hélio Couto, né, fala hoje, eu até ouvi isso estudando, se você, quando vai dormir, está dormindo super bem, com esse tanto de criança na África passando fome, com um monte de outras coisas acontecendo no mundo, você está deitando tranquilamente no seu travesseiro dormindo bem, tem algo de errado. Por quê? Porque tudo é uma onda e tudo está emanando energia sem parar ao mesmo tempo. Então essa informação da física quântica, esse entendimento de que tudo é uma onda, de que nada está separado, de que o materialismo em si, ele é só um processo de organização, olha só, um processo de organização dessa onda, desde lá do vácuo quântico, como eu expliquei, saindo e se organizando como bóson, e virando átomo, e virando você, e virando tudo, entendeu? Se isso não for entendido, que é só uma questão de organização, e que no fundo, no final de tudo, tudo é uma coisa só, esses problemas só aumentarão, e coisas como sombras coletivas e N outras coisas que acontecem coletivamente não vão desaparecer desse planeta, entendeu? Isso é o que é mais importante de ser pensado quando se entende o experimento da dupla fenda. Quando você olha para o experimento da dupla fenda, entende, caramba, então eu sou um observador e eu colapso, né, a função de onda, eu crio a minha realidade, eu manipulo a situação quando eu emano um pensamento e um sentimento, e tudo isso daqui é desse jeito, tudo é uma onda. Eu vou repensar a minha forma de pensar, eu vou observar meus sentimentos, eu vou observar meus comportamentos, as minhas intenções que vão para fora, de mim mesmo,
Você tem que repensar a sua vida inteira. Não tem como mais deitar, dormir tranquilinho, não dá, entendeu? E nesse canal é sobre isso que a gente vai falar profundamente aqui, de N formas, trazendo N coisas. A física quântica é uma delas. Depois disso, eu tenho já um cronograma aqui de coisas que eu vou trazer, de estudos que eu estou fazendo com o próprio professor, com outros mentores, enfim. A gente vai trazer aqui realmente tudo isso de uma forma aplicável, de uma forma prática. Porque, por exemplo, depois desse vídeo, eu quero que você repense, faz um momento reflexivo, isso é muito importante, sobre como que você pensa, sobre todas as áreas da sua vida, como você pensa sobre os outros, sobre o mundo. Qual o pensamento que vem? Você vai começar a perceber como que está o seu interno, como está o seu interior, porque é do interior, é lá de dentro que vem isso, entendeu? E mais pra frente eu vou falar o que aconteceu com você, que também aconteceu comigo, e que eu tô saindo disso, que é o que a gente chama de sair da Matrix. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter essa percepção disso que eu acabei de trazer no final, do significado real da quântica e do experimento da dupla fenda e dos átomos e tudo isso. Reflita e comece a praticar isso observando-se, observando seus pensamentos, observando seus sentimentos, suas intenções e como você sente e pensa sobre o outro, a pessoa que está do lado de fora, qual que é o seu sentimento e pensamento com relação a ela. E a partir desse momento, como responsável, como co-criador, porque você é um observador, você já vai começar a corrigir essa situação. E depois, mais pra frente, com os outros vídeos que eu vou trazer aqui, você vai entender mais ainda profundamente como fazer o que eu estou fazendo comigo já há um bom tempo, que é a reforma íntima, a reforma interna, que dá para você naturalmente uma natureza benevolente, uma natureza de quem tem a crença positiva de que tudo é onda, de que tudo é eletromagnetismo, que tudo é uma questão de vibração e frequência e que estamos todos conectados e que somos nós. É isso. Aguardem os próximos vídeos. Faz o seguinte, se o vídeo foi esclarecedor para você, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que às vezes já está um pouquinho endereçado nisso, porque ele vai aceitar mais fácil tudo isso que eu estou dizendo. E compartilha, deixa nos comentários alguma coisa, para a gente atingir mais pessoas, para a gente fazer com que isso, realmente essa massa crítica de seres que estão engajados nessa expansão de consciência e transformação, porque energia nenhuma some no universo, ela só se transforma, e a intenção do canal também é essa, fazer com que a sua energia se transforme, né, para um paradigma da realidade, do que realmente é real, do que realmente importa e do que realmente vai fazer a diferença na sua e na vida de todo mundo. Vai ser a jornada aqui da montagem desse quebra-cabeça que eu comecei a montar com esse vídeo que você está assistindo agora. Muito obrigado e lembre-se sempre do lema aqui do canal. É um prazer fazer o que tem que ser feito. Muito obrigado.